Quem já leu essa palavra já sabe que a confusão não acerta. Romanos 9. Olha só, olha o título que está aqui. O título já vai jogar nós no chão. Porque o lugar do homem, irmão, é no pó da terra. O homem tem que ser humilde perante Deus. Olha para mim aqui, ó. Para você entender, nós temos que ser humilde perante os homens, sim ou não? Sim ou não? Imagine perante Deus. Então essa mensagem vai jogar nós no pó, onde é o nosso lugar, na humildade. Olha só o tema que está na minha Bíblia, não sei se está na sua, Romanos 9, acima do versículo 6. Há um tema na sua aí? Tem ou não? A minha está assim, ó: a liberdade absoluta do homem. É isso? É ou não? A liberdade absoluta, total da graça de Deus. Olha só, a liberdade absoluta, total da graça de Deus. Capítulo 9, versículo 13 adiante. 9:13. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Olha agora, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Diga amém por isso. Coloque a Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com Deus agora, para que Ele fale conosco. Oremos. Meu Deus, meu Pai, nós sabemos que somos totalmente indignos. Muitos que se dizem seus servos querem colocá-lo na parede, dizendo que decretam, que ordenam que o Senhor faça isso ou aquilo. Porém nós nos colocamos como servos humildes e pedimos, mesmo sem merecer, nos ensine a Tua palavra, nos ensine quem Tu és. Nós queremos Te ouvir nessa noite, nós queremos aprender mais do Senhor. As igrejas têm ensinado os homens a darem 10 passos para o sucesso, mas não ensinam sobre Te conhecer. E nessa palavra iremos conhecer quem é o Senhor. Fale conosco nessa noite. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Usa esse que vos fala, esse miserável pecador que merecia ser fulminado e tostado, mas a Tua graça escolheu a mim para ser derramada, e a Sua ira se desviou de mim através de Jesus Cristo. Por isso, glórias a Ti, somente a Ti toda glória e todo louvor. Amém e graças a Deus. Você que crê que essa é a palavra de Deus, coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos aplaudir o Senhor bem alto e bem forte. Aleluia! E graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Irmãos, olha para mim aqui. Se alguém tentar conversar com você, faz assim, ó. Fica quieto aí. Pode fazer. Amém?
É para fazer. Se alguém vir, ei, a palavra, fica quieto aí. Porque mais importante agora é a palavra do Senhor, amém? Eu vou começar com o tema da pregação de hoje. O tema é escolhidos para a salvação. Diga amém. Eu já quero deixar pronto que você é uma pessoa escolhida para ser salva pelo Senhor. Você deveria já se alegrar com isso, né? Já deveria se exaltar com isso, se alegrar, pular, saltear, sorrir, porque a maior bênção do Evangelho é a salvação que Cristo nos oferece, amém? Eu posso perder tudo, meu amado, mas a minha salvação está garantida em Cristo Jesus, amém? Porque a minha salvação não está nas minhas mãos. Se estivesse, eu teria perdido ela 50 vezes por dia, mas a minha salvação está na mão de um Deus soberano e poderoso, a qual disse: as minhas ovelhas, elas estão nas minhas mãos, e daqui ninguém vai tirá-la. Diga amém por isso. Agora, essa mensagem, amados, ela é incompreensível para quem está no leite espiritual ainda. Já entendeu ou não? A Marlene, entendeu, Marlene? Quem está tomando leitinho ainda? Quem toma leite não é criança? Criança suporta alimento sólido? Sim ou não? Criança não suporta, passa mal, é ou não é? Assim as crianças na fé vão passar mal hoje, não vão suportar ouvir isso. Vão me chamar até de herético por eu pregar sobre isso, mas me perdoe, você pode ser uma criança na fé ainda, que não é por idade. Eu sirvo a Deus 50 anos, não importa. Você pode servir a Deus 60 anos e ainda não conhecer o Deus bíblico. O Deus está na Bíblia. Você crê num Deus que formaram para você, um Deus que os homens criaram para você crer. Mas eu quero hoje te apresentar o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, amém? E um pregador famoso disse assim, ó: me dê o Deus bíblico ou não me dê nada. Quer dizer, pregue para mim sobre o Deus da Bíblia ou não me pregue nada. Essa mensagem que eu vou pregar hoje, em muitas igrejas não seria nem aceito. Eu nunca mais pisaria lá por pregar o que eu vou pregar. Mas escuta, alguns aqui ainda são crianças e não vão compreender a mensagem. Vai acabar a mensagem cheia de dúvidas. Porém, aqueles que já cresceram na fé, que estão no alimento sólido, esses vão dar a glória somente ao Senhor, glória somente a Deus, amém? Então guarda, quem é criança espiritual não vai entender essa mensagem, é muita coisa para ele. Paulo disse assim, ó: eu tenho tantas coisas para ensinar para vocês, mas vocês ainda estão no leite, vocês ainda são crianças, não suportam ouvir tais coisas, e eu não posso dizer para vocês, porque vocês não suportariam. Mas escuta, meu amado, nós temos que aprender quem Deus é. Eu não quero aprender a dar espaço para a vitória. A vitória é Cristo estar em mim, é eu permanecer firme, é eu continuar andando com Cristo, mesmo que as lutas me esmaguem, ainda que as lutas venham, luta em cima sobre luta. A minha vitória não é aprender a dar espaço para o sucesso. A minha vitória é eu continuar a minha caminhada com Cristo. Olhar, 1000 caíram à minha esquerda, 1000 à minha direita, 10.000 à minha direita, mas eu não fui atingido, eu permaneci ali no caminho de Cristo, amém? Então vamos lá. Sempre ouvimos pregações de que Deus te escolheu. Quem já ouviu pregação assim? Deus te escolheu, você é escolhido. Já ouviu sobre isso? Eu vejo que Deus escolhe algumas pessoas para cumprir algumas missões. Só aí na Bíblia você vai entender que Deus escolheu muitas pessoas para cumprir algumas missões que Deus deu para eles. Até o próprio Judas foi escolhido, mas para cumprir uma missão. Mas eu quero dizer hoje, não escolhidos para cumprir uma missão,
não escolhidos para ser um pastor, mas escolhidos para a salvação. Entendeu ou não? Eu não estou dizendo, a palavra de hoje não é, pastor Érico, sobre você é escolhido para ser um pastor, você é escolhido para ser um evangelista. Não, a palavra de hoje é você é escolhido para a salvação em Cristo Jesus. Quem entendeu até aqui? Agora olha isso. Se Deus escolheu alguém, Deus é fiel para trazer essa pessoa até a sua presença. Deus escolheu um homem, sim. Então Deus é supremo, Deus é grandioso para trazer essa pessoa nas mais densas trevas que ela esteja. Não importa aonde ela se encontra, no tráfico, no crime, amém, na pedofilia, não sei, mas se Deus escolheu aquela pessoa, ela virá, porque a vontade de Deus será cumprida. Deus é soberano. Então, quando eu falo que Deus te escolheu, eu quero dizer que Deus trouxe você, Jesus trouxe você, Deus trouxe você até Jesus, amém? E olha só, muitos têm uma visão distorcida sobre quando Deus escolhe alguém. Como assim distorcida? Gabriel, entende aí, Gabriel? Deus, Ele tem a sua vontade de escolher tal homem. Deus quer escolher tal pessoa para quê? Para ser salvo. Entendeu, Gabriel? Só que o homem, ele não quer. O homem não deseja. O homem não quer a salvação. Ele quer continuar no mundo. Aí muitos não entendem como Deus escolhe, como Deus escolheu, mas a pessoa não quer. Aí esses não entendem ainda a escolha de Deus. Quando Deus escolhe alguém, esse alguém virá. Esse alguém virá, nem se for em trancos e barrancos, mas ele virá. Escuta o que eu vou te falar agora. Porque se ele não quiser vir, olha para mim aqui, amado, para você entender, entenda isso. Deus quer trazê-lo, mas a pessoa não quer vir, quer dizer que a vontade do homem foi acima da vontade de quem, Gabriel? De Deus. Esse Deus é muito pequeno para mim. Esse Deus não é o Deus que eu creio, a qual a vontade do homem está acima da vontade do Criador. Entendeu? Deus quer salvar tal pessoa da sua casa, pastor, mas ele não quer. Não importa, o importante é que Deus quer ele, e Deus vai cumprir a vontade dele. Amém? Deus não vai respeitar. Irmão, tem tanto crente na mamadeira ainda, que eles falam assim, não, mas Deus é educado, Ele vai respeitar a vontade do homem. Meu amado, Deus vai passar por cima da sua vontade, Deus vai atropelar a sua vontade, e Ele vai salvar quem Ele deseja e quem Ele quer. Deus respeita a vontade do meu irmão. Deus tem a sua vontade. A vontade do seu familiar é não querer servir a Deus, mas se Deus escolheu ele, Deus não vai respeitar o seu familiar. Deus vai atropelar a vontade dele, vai passar por cima e vai trazê-lo, nem se for enfermo, nem se for num leito, nem se for sem pernas, sem braços, sem olhos, sem emprego, desempregado, mas Deus irá trazê-lo para a tua presença. Você crê nisso? Então a vontade dos homens nunca estará acima da vontade do nosso Criador. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Jesus bíblico. Quer uma comparação? Quer que eu vou para a Bíblia? Eu não vou pedir para você abrir, mas pode marcar e conferir em casa, ver que eu não estou mentindo. Isaías, não abra, tá, para ser rápido. Isaías 46:10. Olha o que diz: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo,
o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Deus diz no final: eu farei toda a minha vontade. Deus é soberano, a vontade dele será cumprida, ainda que seus familiares não queiram, ainda que eles não querem servir a Deus, não importa, se Deus quiser eles, Deus vai trazê-los de uma forma ou de outra. Esse é o Deus bíblico. Diga amém por isso. Outra coisa que você precisa entender sobre a escolha de Deus: Deus escolheu você, certo? Amém? Para quê? Para salvação. Viu, diaconisa? Deus escolheu você para salvação. Ela já se alegrou, tá vendo? Ela entendeu. Para salvação. Ele não voltará atrás da sua escolha. Ele não voltará atrás. Tem pessoas que eles foram escolhidos, eles creem, né, que foram escolhidos, mas eles erram, eles pecam, eles falham e falam assim: não, eu acho que Deus não me escolheu mais. É uma dúvida louca na sua cabeça, que você nem sabe o Deus que você serve. Você nem crê no Deus bíblico. Você crê que hoje você está salvo, amanhã não. Que confusão na sua cabeça. Como você pode viver assim, amado? Eu pergunto, como pode um cristão viver assim? Eu estou salvo, eu não sei, eu estou perdido, eu não sei de onde você tirou isso. O Deus bíblico garante a nossa salvação em Cristo. Ele fará toda a sua vontade. Então escuta, Ele escolheu você, sim ou não? Sim ou não? Ele não pode voltar atrás. Ele não voltará atrás, até porque Ele te escolheu não crendo nas suas obras. Ele escolheu porque Ele te ama, somente isso. Ele te escolheu porque Ele te quis, só isso. Não escolheu por depender dos seus acertos e dos seus erros. Ele escolheu você porque Ele quis, porque Ele desejou. Então, quando Deus escolhe alguém, Ele não voltará atrás. Eu criei assim, né? Até comentei ontem com o pastor Tarcísio no carro. Fomos comer um lanche, conversamos. E eu criei assim antes, né? Quem crê em Jesus, quem quer aceitar Jesus, que já é errado. Quem quer aceitar, vem aqui na frente. Aí as pessoas vinham, nós chorávamos. Oh Deus! Aí orávamos: a partir de agora, olha só isso, a partir de agora o seu nome está no livro da vida. O nosso nome está no livro da vida antes ou desde a fundação do mundo. Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é grandioso, e Ele faz isso para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar lá em cima e falar: Senhor, mas eu fiz a minha parte. Meu irmão, entenda, você não tem parte nenhuma na sua salvação. Toda a glória é de Deus. Glória somente a Deus e a mais ninguém. Então, essa é a garantia nossa de que Ele nos escolheu, e por ter escolhido, Ele não pode mais voltar atrás. Ele me fez crer no Espírito Santo. Ele mudou o meu coração, como diz Ezequiel 36, 26 adiante. Ele tirou o meu coração de pedra e colocou um de carne. Ele colocou o seu Espírito a mim. Ele fez eu ter nojo daquilo que eu fazia antes. Ezequiel 36, 31. Tudo isso foi Ele que fez. Então, se Ele escolheu você, está escolhido. Mesmo que você fale, que você erre, que você peque, há perdão disponível para você todas as vezes que você errar. Esse é o nosso Deus, que escolhe e não volta atrás. Olha para mim aqui, amados. Quantas pessoas escolheram o seu cônjuge, né, para casar? Eu escolho você, você escolhe a mim, glória a Deus.
Passou 5 anos, separaram. Eu não quero mais. Eu não quero mais você. Os homens podem fazer isso. Mas quando Deus escolhe uma noiva, essa noiva é dele. Não há separação. Não há como ele separar, não há como ele renunciar a quem ele escolheu. Então, se Cristo escolheu você, se Deus escolheu você, está escolhido, ele não voltará atrás. Esse é o Deus bíblico. Mas eu errei, eu pequei sim. Você continua sendo um miserável pecador, mas ele continua sendo um Deus Salvador, um Jesus Salvador. Aleluias. Seu nome está no livro da vida, sim ou não? Quem poderá tirar de lá? Quem? Ninguém. Nem o homem, nem os demônios, nem principado, nem potestade, ninguém. Agora olha só isso. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, não é isso? É ou não é? Quando eu vou para a rua pregar no evangelismo, eu chamo muitos, não é isso? Venham para Cristo, não é? Eu estou chamando, sim ou não? Sim ou não? Venham se arrepender, venham servir a Deus, venham se prostrar perante Ele. Muitos são chamados, porém poucos são os que vêm, porque só os escolhidos virão, só os escolhidos se achegarão a Cristo. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, e somente os escolhidos vão dizer sim a Cristo, sim ao Evangelho. Eu creio, eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero respeitá-lo. A partir de hoje minha vida é dele. Somente os escolhidos farão isso. Então muitos são chamados para o arrependimento, para servir a Deus, para se converter, mas são poucos que são escolhidos, e esses dirão sim, irmão Antônio, para o Evangelho. Sim, eu creio em Cristo, e o que me levou a crer em Cristo foi a fé que o próprio Cristo me deu. Amém? Então, você não tem parte em nada, irmão. Então a salvação de Cristo é para você hoje, é para mim. Nós não fomos apenas chamados, nós fomos escolhidos por Deus. E escolhidos não apenas para pastorear uma igreja, meus pastores, não apenas para pastorear, não apenas para tocar um instrumento. Fomos escolhidos para a salvação em Cristo Jesus. E olha só, eu não consigo entender, amado, como uma pessoa vive assim: eu estou salvo, eu não estou, eu não sei. Eu creio piamente, eu creio totalmente no sacrifício vicário de Cristo para me salvar. Isso já mostra a minha salvação. Eu creio nas obras de Cristo, não nas minhas obras para a salvação. Isso já mostra que eu estou salvo em Cristo. Eu luto todo dia contra o meu pecado, eu falho, eu peco, mas eu estou lutando até hoje e morrerei lutando. Esse é um sinal também de que eu sou um escolhido por Deus para a salvação. Então se alegre hoje, irmãos, porque Deus escolheu você. Se você for para Tarsis, Ele vai te buscar em Tarsis para você ir para Nínive, porque Deus escolheu você. Não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Vai, dê frutos. Quem entendeu até aqui? Amém. Olha só, e como Deus faz essa escolha? Na minha família tem pessoas mais inteligentes do que eu. Na minha família tem pessoas mais capazes do que eu. Tem pessoas na minha casa mais esperto do que eu, mais forte. Mais bonita eu não sei, deixa eu ver, mais bonita eu acho que não.
Mais bonito não, sou eu. Mas tem pessoas lá mais forte, tem pessoas lá mais alta, mais sábia, mais inteligente, mais bonito também. Porém, a escolha de Deus não depende disso. Deus escolheu Davi, um pequeno homem, um homem tão pequeno perto dos seus irmãos, mas Deus escolheu Davi, não apenas para servi-lo, mas para salvá-lo. E chegou um ponto que Davi estava tão triste, angustiado, que ele vai orar assim: Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Repare, Davi não falou que poderia perder a salvação, ele perdeu a alegria de ser um salvo. Entendeu ou não? Eu falo assim: você é salvo, você continua na geladeira. Entendeu o que é isso? Eu falo assim: irmão, você é salvo em Cristo para morar com Ele. Você continua assim, ó, inerte. É porque você perdeu a alegria da salvação. Mas guarda isso: você é salvo por Cristo, salvo para sempre. Você está nas mãos dEle, e dali ninguém vai arrebatá-los. Não há hoste maligna, não há de inferno, não há diabo, não há hostes espirituais nenhuma para que tire você de lá. Vocês estão seguros na mão do seu Criador. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Meu irmão, há algo belo em um morto? Tem algo bonito em um morto? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não há nada belo em um morto. Efésios 2 diz o que para você? Que vocês estavam mortos em seus pecados. Quando eu falo vocês, eu também. O que Deus viu em mim, se eu estava morto, não há nada de belo em mim, não havia nada interessante em mim, em um morto como eu, em um pecador como eu. Então por que Deus me escolheu? Já reparou quantas prostitutas Deus escolheu? Aliás, ex-prostitutas hoje servem a Deus. Você já viu quantos ex-traficantes Deus escolheu? Pessoas que não tinham nenhuma belezura, pessoas totalmente pecadoras, sujas em pecado. Já viu quantos estão pregando hoje? Já viu, pastor Érico, quantos tornaram-se pastores? Quantos hoje estão no púlpitos pregando que Jesus é o Senhor de suas vidas? Já viu isso? Não é à toa que Deus escolhe as coisas desprezíveis desse mundo. Não é à toa que Deus escolhe as que não são para confundir as que são. Não é à toa que Deus escolheu pessoas mortas em seus pecados para que ninguém se glorie, mas se glorie no Cristo da sua salvação. E olha só isso, não abra para ser rápido, senão não dá tempo. Por que Deus escolheu você? Não havia nada belo em você. Olha o que Deus fala para a nação de Israel. Marca no papel aí para você ler depois, está em casa. Eu já está salvo aqui já no meu estudo. Deuteronômio 7, 5 a 8. Deuteronômio 7, 5 a 8. Diz assim, assim vocês tratarão estas nações. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas, cortem os seus postes ídolos e queime suas imagens de escultura. Olha agora, pois vocês são um povo santo, dedicado ao Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para serem o seu próprio povo, propriedade especial dele. Olha agora, o Senhor não dedicou seu amor a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos,
do que os outros povos, pois na verdade vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e para cumprir a palavra ou a promessa que deu aos seus antepassados. Sabe o que quer dizer isso? Israel, escolhi vocês, não porque vocês eram uma nação forte e numerosa, pelo contrário, vocês eram que tinham menos povos, a mais fraca. Mas eu escolhi vocês, dediquei o meu amor a vocês, e escolhi vocês porque eu os amo. Então a escolha de Deus é porque Ele te ama e ponto. Por que Deus me escolheu? Porque Ele me amou, pronto. Sem firula, Ele me amou. E para cumprir a promessa que Ele tinha feito aos seus antepassados. Há uma promessa sobre a sua vida, talvez você nem saiba. Antes de você nascer, já havia uma promessa sobre a tua vida. Essa promessa era resgatar você de onde você estava. Não é à toa que nós estávamos no charco de lodo, afogando. E Ele foi, olha para mim, e nos tirou de lá, e firmou nossos pés sobre uma rocha, e colocou em nós um novo cântico em nossa boca. E muitos vão ver isso, vão temer, e vão crer, e vão dizer que o Senhor é grandioso. Então guarda isso, o Senhor escolheu esse povo, porque Ele os amava, e tinha uma promessa sobre Ele. Agora vamos lá, Romanos 9. Há uma luta teológica aqui, que os homens não aceitam isso. Mas quem é homem perante Deus? Nada. Você é um pó. Você é o pingo de uma água no oceano. Quem que é você? Um pingo de uma água no oceano. Aquele ali é você, nada. Pequeno demais. Aqui vamos ver que Deus escolheu um povo e o outro não. Quer dizer, a escolha de quem? É de Deus. Deus escolheu uma nação e a outra não. Deus escolheu um ser humano e o outro não. Aí você vai dizer assim: poxa, eu tenho dificuldade para entender isso. Como Deus pode escolher um e o outro não? Se você for ler aqui, esse povo teve a mesma dificuldade. E eu, quando eu entendi o Evangelho, eu não vi nenhuma dificuldade de compreender isso, que Deus escolhe um e outros não. Sabe por que eu não tive nenhuma dificuldade? Em Deus escolher um e outro não. A minha dificuldade é como Deus pode escolher alguém, entendeu ou não? A minha dificuldade é compreender como que Deus pode escolher alguém, sendo que nós somos pecadores e falhos, inúteis, somos pecadores natos, nascemos em pecado. Então a sua dúvida, a sua pergunta não é como Deus pode escolher um e outro não, mas deveria ser como Deus escolhe alguém, entendeu ou não? A sua pergunta não deveria ser essa, mas por que Deus escolhe uns e outros não? A pergunta poderia ser: por que Deus escolhe alguém? Sendo que todos nós estávamos afundados em pecado. O que a Bíblia diz? Não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Não há um que faça o bem. Todos estão extraviados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda criatura pecou, toda criatura errou. Então eu não vejo dificuldade em Deus escolher um e o outro não. Eu vejo sim em como Deus pode escolher alguém.
como Deus pode escolher alguém que era inimigo dele? Olha para mim aqui para você entender. Você levaria um inimigo para morar na sua casa? Levaria? Os ímpios são o que de Deus? Não vai subir. Deus não levará seus inimigos para morar lá em cima. Então Deus escolhe um povo, santifica, separa. A escolha é plenamente de Deus. Então escuta, meu irmão. Você podia falar assim: pastor, mas Deus poderia deixar o homem escolher. Tá bom. O homem está morto em seus pecados. O homem está afastado de Deus. O amor do homem é pecar e pecar e pecar. Um homem desse teria capacidade cognitiva de escolher a Deus? Teria ou não? Então, se Deus não escolhesse o povo, quem seria salvo? Quem? Então Deus é amoroso, escolhendo um povo e outro não? Ou se deixasse que todos fossem para o inferno? Não é mais bonito olhar assim? A nação toda está indo para o inferno, e Deus, com sua infinita bondade e graça, como você leu aqui, você leu comigo aqui, irmãos, a liberdade absoluta da graça de Deus. Ele dá graça para quem Ele quer. Ele dá sua salvação para quem Ele deseja. Então a nação toda estava caminhando para o inferno, e Deus escolheu alguns de lá para salvar. Se dependesse do homem para sermos salvos, ninguém seria salvo, ninguém. Mas a soberana, a bondosa, a infinita graça de Deus e a sua liberdade separou alguns homens para si, algumas mulheres. Aí Deus vai santificá-los, Deus vai separá-los, santificá-los, prepará-los. Aqueles que eram inimigos de Deus, agora são amigos de Deus. Os amigos sim, podem morar com o Senhor no céu. Os inimigos ficarão. Então Deus tem a sua graça absoluta para escolher quem Ele quiser. Amém? E olha a luta aqui, que talvez você tenha a mesma pergunta. Olha comigo aqui, Antes disso, lembrei de uma coisa aqui. Você pode falar assim, olha para mim aqui, irmãos, pastor, se Deus escolheu um povo e o outro não, escolheu um ser humano e outro não, Deus não é injusto fazer isso? Em escolher uns e outros não? Talvez essa é a sua pergunta. Deus não é injusto em escolher uns e outros não? Meu irmão, está enganado. Você acha que haverá inocentes no inferno? Você acha que no inferno haverá pessoas que não são merecedoras de estarem lá? Agora escuta o que eu vou te falar, que interessante isso. Leia comigo Romanos 9. Você fala assim, se o homem escolhesse, né? Olha aqui, Romanos 9. Romanos 9, versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? O próprio Paulo responde: de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me quiser compadecer.
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois não isto depende do que quer, nem do que corre, mas depende de Deus que se compadece. Olha para mim. Aqui Paulo vai tratar sobre isso. A salvação depende de quem? Somente de Deus. Depende de quem Deus quer dar misericórdia, de quem Deus quer dar graça, de quem Deus quer se compadecer. Escuta, Deus quis se compadecer de você, Deus quis dar graça para você, e Deus não é injusto nisso, porque olha só, você está salvo hoje, amém? Amém? Está animado aí, irmão? Você está perdido ainda? Ou está indo para o inferno? É um dos dois, irmão. Parece que está indo para o caminho torto, irmão. Está salvo ou não está? Amém, irmão. Você está salvo em Cristo. Você recebeu o que de Deus, então? Como se Deus é injusto? Você recebeu o que de Deus, então? A graça, não foi? Foi ou não foi? Você recebeu a graça de Deus. O ímpio que vai para o inferno, ele pecou, errou, pecou, ele vai para o inferno. Ele recebeu o que de Deus? A justiça. Deus foi justo, né? Não serviu, foi para o mundo, está no mundo, está bebendo, está dando droga. Recebeu o que? A justiça. Então um recebeu a graça, o outro recebeu o que? Quem recebeu a injustiça de Deus? Ninguém, porque Deus não é injusto. Então esse povo estava querendo acusar a Deus de ser injusto, e escolher um sim e um não. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: Deus é injusto em fazer isso. A sua pergunta é a mesma que Paulo fala aqui: Deus seria injusto então escolher uns e outros? Não, Paulo fala: de maneira nenhuma, Deus não é injusto. Um recebeu a graça, o outro recebeu a justiça. Ninguém ficou com a injustiça, porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. A vontade do homem foi contaminada pelo pecado. O homem não tem nenhum poder de escolher servir a Deus. O homem por si só não tem a capacidade cognitiva de falar assim: eu quero servir a Deus, a não ser que Jesus levante ele do túmulo espiritual que ele estava, dê para ele uma nova vida, trocando o coração de pedra por um de carne, colocando sobre ele o Espírito Santo. Agora sim este homem pode dizer sim a Deus, mas só disse sim porque primeiro a obra de Deus foi iniciada sobre aquele ser humano. Então guarda isso, é impossível o homem por si só decidir escolher a Deus. Alguém aqui escolheu amar o Senhor primeiro? Não, a Bíblia diz: eu só amo a Ele porque Ele me amou primeiro. Toda a ação na sua salvação depende de Deus. E lembre-se aqui, Deus usa a sua misericórdia com quem Ele quiser usar. Quem é você, homem, para querer debater com Deus isso? Olha só, essa palavra é humilhante para o homem que debate: Deus, mas o Senhor é injusto. Quem é você? Quem é você? Quem é você, mulher, para querer debater com Deus? Não, eu acho que Deus é injusto em escolher uns sim e outros não. Quem é você? Deus fala aqui, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter. Quem manda sou eu, não é você. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter. Eu uso minha compaixão com quem eu quiser usar. Não depende de quem quer, de quem corra ou de quem faça, mas depende somente de Deus. Para que ninguém chegue no céu e fale assim: eu tenho uma partezinha na minha salvação aí, viu Deus?
até o meu ato de erguer as mãos e confessar que Ele é o meu Senhor, Ele moveu as minhas mãos, dona irmã Marlene, Ele moveu o meu coração para fazer isso e para falar isso, porque a Bíblia diz que antes de eu falar, Ele sabe o que eu vou falar. Então aqui a obra é exclusivamente de Deus. Agora entenda isso: a salvação de Deus é imutável. O que é imutável? Quer dizer, ela é certa, não pode mudar. Deus não pode mudar, Deus é imutável. Os homens mudam, sim ou não? As pessoas mudam, Deus não. Ainda que Ele me escolheu, eu ainda estou tropeçando, mas Ele me escolheu. Eu vou permanecer aqui, porque eu sei que eu sou um falho pecador, mas também eu sei que Ele me escolheu. É por isso que mesmo tropeçando e falhando, permaneça na presença dEle, porque Ele escolheu você, e a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Amém? Então nenhum erro seu, nenhuma falha sua na trajetória até a moradia eterna fará com que Deus mude de ideia, tá bom? Entendeu ou não? Deus escolheu, você está escolhido. Ele é imutável, Ele não vai mudar. Eu escolhi, não, agora eu não quero mais saber do Gabriel e o Gabriel. Você não prestou mais, você falhou. Júnior, você também falhou, eu não te quero mais. Ele é imutável, a salvação dele é imutável. Essa é a confiança e o nosso seguro. Ele é imutável, Ele não muda. Ele escolheu, está escolhido. Eu falhei na minha caminhada como cristão, mas Ele não falhou em me salvar. Ele não falha, Ele é Deus. E olha só, quando Deus escolhe alguém, esse chamado é irresistível. Nós queremos resistir, né, ao chamado de Deus, não é? Amados, quem ama coxinha aqui? Eu amo coxinha, mano. Meu irmão, eu amo coxinha. Quer me dar um presente? Me dá uma coxinha. quer ir na sua casa me chamar? Quer me agradar? Me dê coxinha. Você me agradou muito. Eu não resisto a uma coxinha. Eu vou resistir ao chamado de Deus. Eu vou resistir à escolha de Deus para mim. Agora olha só isso. Nós podemos sim se opor à vontade de Deus, e Deus permite até certo ponto, mas significa que a sua vontade vai prevalecer contra nós. Entendeu ou não? Eu posso me opor sim contra a vontade de Deus, eu posso tentar lutar contra ela, mas é besteira, porque a vontade dele vai prevalecer sobre a minha vontade. Eu virei para a sua casa e para a sua presença. Amém? Já acabando já, tá? Talvez você debata com Deus e fale, não, eu não creio. Eu ainda continuo não crendo que Deus escolhe um e outros não. Eu creio que Deus deu livre-arbítrio ao homem. Meu irmão, quem tem um livre-arbítrio é Deus, para escolher quem Ele quiser e usar a sua graça e a sua misericórdia com quem Ele quiser. Está debatendo com Deus ainda? Olha uma resposta para você aqui, ó. Romanos 9. Romanos 9. Você pode dizer assim, ó, 14. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Você pode querer debater com Deus e falar, é injusto escolher uns sim e outros não. Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem do oleiro poder sobre o barro para a mesma forma ou massa
fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Diga amém. Olha para mim aqui. Aqui Paulo vai reprovar severamente os homens que se opõem contra esse ensinamento. Olha para mim aqui, tá, irmão, para você entender. Paulo vai falar aqui, reprovar fortemente pessoas que querem se opor contra a eleição de Deus, contra a escolha de Deus para a salvação, dizendo: quem és tu, homem? Quem és tu para debater com Deus? Quem és tu para debater? Sua mente é tão pequena para debater com alguém com a mente infinita. Quem és tu para debater com o seu Criador? Quem és tu, homem? Essa palavra humilha o homem, mostrando que nós não somos nada perante a soberana vontade de Deus. O homem queria acusar a Deus do quê? Deus é o quê? Injusto em escolher uns e outros não. Quem é você, homem, para falar isso? Quem é você, miserável pecador, para querer debater a escolha de Deus? Ele escolhe quem Ele quer. Ele derrama a sua graça a quem Ele quiser. Agora olha aí, estou terminando já, tá? Eu tenho parte na minha perdição, porque eu escolhi o caminho das trevas, escolhi andar no caminhos tortuosos. Então o homem sempre terá parte na sua perdição para o inferno, mas nunca terá parte na sua salvação. Entendeu ou não? Eu sempre tenho parte na minha perdição. O ímpio tem parte na sua perdição, mas os salvos nunca têm parte na sua salvação, porque a salvação é exclusivamente obra do Senhor. Ah, pastor, mas ele não faz acepção de pessoas. Você tem que estudar mais, irmão, vai estudar mais. Você não faz acepção do que? De nação. Para Deus não importa se é do Chile, se é do Brasil, se é da África, Estados Unidos, Japão, não importa. Deus salva toda a nação, toda língua e nação. Não importa se é pobre, se é rico, se é mendigo. O mendigo Lázaro foi salvo, não é isso? Não importa se você é rico, pobre, mendigo, trabalhador, preto, branco, amarelo, ruivo, cor de abóbora, azulado, não importa. Deus não faz acepção quanto a isso, mas Deus tem o direito de escolher quem Ele quiser, pobres, ricos, judeus e gentios. E olha só, João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, virão até mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem vai vir até Jesus? Quem dá? O Pai. Aquele que o Pai quiser, aquele que o Pai agir, aquele que o Pai levar. Muitas pessoas vieram até a igreja, mas nunca vieram até Jesus. Então aqui a palavra é essa: só vai vir até Cristo aquele que o Pai trabalhou e trouxe. Não depende de quem quer, depende de quem Deus quer. Deus trabalhou em você e trouxe você para Jesus. Hoje você pertence a Ele, porque Deus te trouxe. Diga amém por isso. Então ninguém pode vir a mim, ninguém, se o Pai não o trouxer. Terminando agora eu termino. Irmãos, você veio para o culto hoje, não foi? Você é mulher, você escolheu a sua roupa para vir, sim ou não? Você teve o livre-arbítrio para escolher.
vocês tiveram livre-arbítrio de Deus para escolher a sua roupa. Se tem um cabelo curto ou maior, você tem um livre-arbítrio para escolher: eu quero cabelo curto ou cabelo maior. Amém? Você tem um livre-arbítrio para isso. Você pode escolher: eu quero o cabelo grande ou cabelo maior. Mas quanto à salvação, vocês não têm livre-arbítrio. E glória a Deus por isso. Talvez você não entendeu ainda. Se tivesse livre-arbítrio para escolher, você escolheria estar no mundo lá antes. Você nunca escolheria servir a Deus. Eu nunca escolhi servir a Deus. Pelo contrário, eu fugi algumas vezes. Olha como que é o irresistível, o chamado. Quantas vezes foram até minha casa e falaram assim: ó, vamos orar para minha mãe. E eu vi os crentes na minha casa, e eu falei assim: vixe, vou dar fuga, eu vou sair fora, eu não quero orar. Eu era do mundo, ainda não quero saber desses crentes na minha casa. Eu peguei e dava fuga. Tentei resistir à vontade de Deus. Só que olha onde eu estou. Se tivesse livre-arbítrio, eu estava no mundo até hoje. Mas o livre-arbítrio do homem acabou no jardim do Éden, aonde ele escolheu comer da árvore que não deveria ter comido. A partir dali, o homem não tem mais livre-arbítrio para escolher as coisas de Deus. Mas glória a Deus que Ele te escolheu. Quando você ora para alguém, você vai orar como? Senhor, salva minha família, não é isso? Abra os olhos do meu pai, é ou não é? Abra o coração dele, sim ou não? Você está orando, crendo que a salvação depende de Deus. Então, se você quer que o homem tenha parte, você oraria: Senhor, não, homem, se converta. Não, Senhor, abra o coração dele. Senhor, mude ele. Senhor, converta ele. Não é assim? Porque eu creio que Deus se converte o homem. O homem não pode se converter por si só. Por isso oramos, joelho no chão: Pai, converta a minha casa, mude a minha família, mude o coração do meu irmão precisa ser mudado. Abra o coração dele e transforme ele em uma nova criatura, porque nós queremos que a salvação depende somente de Deus. Amém? Então, Deus escolhe quem Ele quiser, e Ele escolheu você. Pode aplaudir o Senhor por isso?